Meu marido me traiu com 3 mulheres em sua despedida de solteiro e elas me enviaram os vídeos. Então decidi expor tudo. Meu nome é Beatriz e estou prestes a contar a história que mudou minha vida para sempre. 3 semanas antes do que deveria ser o dia mais feliz da minha vida, cheguei em casa do trabalho e encontrei um envelope pardo na mesa da nossa cozinha. Roberto ainda não tinha chegado. Ele supostamente estava na casa de um amigo, ajudando ele a se mudar. Quase ignorei o envelope. Não tinha endereço de remetente, apenas meu nome escrito à mão por alguém que não conhecia. Quando o abri, meu mundo desabou. Fotos, dezenas delas e um pequeno pendrive. Minhas mãos tremeram enquanto eu espalhava as fotos sobre nossa bancada de granito. O mesmo lugar onde Roberto tinha me pedido em casamento 6 meses antes. A primeira foto mostrava Roberto em sua despedida de solteiro, 2 semanas atrás. Eu me lembrava daquela noite. Marina, minha melhor amiga desde a faculdade e madrinha de casamento, tinha organizado uma noite das meninas para mim. Enquanto os rapazes saíam, ela tinha insistido para eu relaxar e não me preocupar. Homens são homens. Ela riu. Além disso, você confia completamente no Roberto, não é? Mas lá estava ele, braço ao redor de uma mulher loira que eu não reconhecia. Ambos claramente embriagados e próximos demais. Sua aliança de noivado não estava em lugar nenhum. A segunda foto era pior. Roberto beijando a mesma loira, suas mãos em lugares que me deram náusea. A terceira me mostrava com uma morena. Na quarta foto, minha visão ficou embaçada, com lágrimas, mas eu não conseguia parar de olhar. Então eu a vi. Marina, minha melhor amiga, minha madrinha. A mulher que tinha me ajudado a escolher meu vestido de noiva, que tinha organizado 3 chás de panela para mim. Ela estava na foto 7 e não estava apenas testemunhando a traição de Roberto. Ela estava participando. A imagem mostrava Marina e Roberto em um quarto de hotel, ambos parcialmente despidos. Mas o que me destruiu não foi apenas vê-los juntos, foi a expressão no rosto de Marina. Ela não estava bêbada ou cometendo um erro. Ela parecia triunfante, com mãos trêmulas. Conectei o pendrive no meu laptop. O primeiro vídeo mostrava Marina chegando ao hotel, carregando materiais de festa. Em vez de ir embora, ela ficou. O vídeo a mostrava, encorajando diferentes mulheres a se aproximar de Roberto, comprando bebidas para elas, apontando para ele. Ele vai se casar em 2 semanas, sua voz disse claramente através dos alto-falantes. Mas o que acontece na despedida de solteiro? Fica na despedida de solteiro, certo? O segundo vídeo era insuportável. Roberto e Marina juntos, mas pior era ouvi-los conversar depois. Ela não faz ideia de como se tornou chata, Roberto disse, sempre falando sobre o casamento, a casa, o futuro. Você me lembra de quando a vida era divertida. Ela sempre foi confiante demais. Marina respondeu. Doce, pequena Beatriz, sempre acreditando no melhor de todos. Ela realmente acha que você mudou desde a faculdade? Ela provavelmente nunca vai descobrir. Ela está tão focada em bancar a noiva perfeita. Fechei o laptop com força. Meu peito parecia apertado, como se faixas de aço estivessem se apertando ao redor das minhas costelas. Nossa cozinha com a horta que eu tinha plantado e a geladeira coberta com fotos de noivado, de repente parecia um cenário para uma peça na qual eu nunca tinha feito teste. Meu telefone vibrou. Roberto, a mudança demorou mais que o esperado. Vou jantar com os rapazes. Não me espere acordada. Te amo, amor. Outra vibração. Marina. Como está indo o planejamento do casamento? Só faltam 3 semanas. Estou tão ansiosa para te ver virar, senhora Silva. Olhei para ambas as mensagens. Em 3 semanas eu deveria caminhar até o altar da Igreja São Paulo, na frente de 200 convidados, vestindo o vestido que me custou 3 meses de salário. Mas enquanto sentava na escuridão crescente, algo mais começou a crescer ao lado da minha devastação. Não apenas raiva ou dor. Isso era algo mais frio, mais calculado. Eles achavam que eu era chata, previsível, confiante demais para descobrir. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. Na manhã seguinte, acordei antes do alarme e fiquei na cama ouvindo Roberto no banho. 3 meses atrás. Seu cantarolar desafinado me faria sorrir nesta manhã. Fez minha mandíbula se contrair tão forte que meus dentes doerem quando ele saiu com uma toalha na cintura. Aquele sorriso fácil no rosto. Mordi minha bochecha para manter minha expressão neutra. Bom dia, linda. Ele disse, beijando minha testa. Seus lábios pareciam gelo. Bom dia, consegui dizer. Como foi a mudança ontem? Exaustiva. Ele disse sem hesitar. Fernando tem coisas demais. Levamos até meia-noite para carregar tudo. Balancei a cabeça e sorri como a noiva confiante que eu tinha sido 24 horas antes. Tomando café, observei-o ler e-mails, ocasionalmente me mostrando memes. Ele parecia completamente relaxado. Se eu não tivesse visto aquelas fotos, nunca teria suspeitado de nada. Depois que ele saiu para o trabalho, sentei com meu laptop e o conteúdo do envelope. Minhas mãos estavam mais firmes agora, minha mente mais clara. Eu tinha passado a noite pensando e, ao amanhecer, meu plano tinha se cristalizado em algo belo e terrível. Eu não ia cancelar o casamento. Não ia confrontá-lo em particular ou terminar quietamente. Eles queriam um casamento. Eles iam ter um que nunca esqueceriam. Minha primeira ligação foi para a produção de eventos. Evento Silva. Oi, aqui é Beatriz Gomes. Vou me casar em 3 semanas na Igreja São Paulo e quero adicionar um elemento surpresa especial, algo realmente memorável. O que você tinha em mente? Quero instalar uma tela grande atrás do altar. Tenho uma montagem de vídeo romântica como surpresa para meu noivo, algo que vai impressionar todos os nossos convidados. Discutimos detalhes. A tela seria de 12 por 8 pés, posicionada para que todos os convidados tivessem uma visão clara. O técnico deles operaria tudo da cabine de som. Minha segunda ligação foi para meu primo Pedro, que trabalhava com edição de vídeo.
Preciso de ajuda para editar filmagens de pessoal. E preciso que pareça profissional. Que tipo de filmagem? Decidi pela honestidade. Prova de que meu noivo está me traindo. Vou mostrar no nosso casamento. Pausa longa. Beatriz. Você tem certeza? Talvez haja um jeito melhor. Pedro. Você vai me ajudar ou não? Me mande os arquivos. Vou fazer parecer uma produção de Hollywood. Os próximos dias foram uma aula de interpretação. Continuei os planos do casamento, confirmando detalhes como buffet, floristas, fotógrafos. Sorri e banquei a noiva animada, enquanto secretamente coordenava a vingança mais elaborada da história dos casamentos. Roberto permaneceu alheio. Continuou sua rotina trabalho, academia, noites com os rapazes. Até me trouxe flores na quinta-feira. Só 2 semanas e meia até você virar senhora Silva, ele disse, me girando na nossa sala. Eu também mal posso esperar, respondi. E foi a coisa mais honesta que eu tinha dito para ele em dias. Marina estava igualmente alheia. Ligava diariamente com atualizações do casamento. Peguei meu vestido ontem. Você vai ficar tão linda caminhando até aquele altar. Tenho certeza de que será um dia que nenhum de nós jamais esquecerá. Definitivamente. Tudo vai ser perfeito. Você e Roberto têm muita sorte. A ironia era sufocante. Pedro ligou 3 dias antes do casamento. Seu vídeo está pronto? Tenho que perguntar mais uma vez. Você tem certeza sobre isso? Mais certeza do que já estive na vida. O que você criou aqui vai destruir a vida das pessoas. Ótimo, eu disse. E quis dizer isso. O vídeo final era arte. Pedro tinha editado as filmagens mais comprometedoras em uma apresentação perfeita de 10 minutos, com horários áudio claro e transições artísticas. Ele tinha incluído não apenas evidência física, mas conversas depois. Roberto e Marina rindo da minha ingenuidade, planejando encontros futuros, fazendo piadas sobre como era fácil me enganar. 2 dias antes do casamento, me encontrei com Padre Oliveira para consulta pré-nupcial. Afinal, tudo parece em ordem, ele disse. Há mais alguma coisa? Na verdade, sim. Preparei uma apresentação especial, um vídeo sobre nosso relacionamento muito significativo. Isso é incomum para uma cerimônia. É importante para mim que todos vejam antes de eu fazer meus votos. Ele assentiu devagar. Se é tão importante, podemos acomodar. Ao sair da igreja, uma paz estranha se estabeleceu sobre mim. Em 48 horas, todos saberiam exatamente quem Roberto e Marina realmente eram. A manhã do casamento chegou com um sol perfeito de Brasília, que parecia zombar do meu tumulto interior. Acordei na cozinha do meu quarto de infância, na casa dos meus pais, onde a tradição ditava que eu passasse minha última noite como mulher solteira. Mija, você está radiante, minha mãe disse, trazendo café e torrada. Este vai ser o dia mais lindo, se ela soubesse. Pensei, aceitando o café. Minhas mãos estavam surpreendentemente firmes, mais firmes do que estiveram em semanas. Às 7 horas estava na igreja para a preparação final. A van da produção de eventos, Silva Eventos, já estava chegando. Padre Oliveira já estava lá. Técnicos descarregando equipamento pela entrada lateral. Senhorita Gomes, Silva Eventos, estamos aqui para sua apresentação surpresa. Momento perfeito. Quanto tempo vai levar a instalação? Cerca de 2 horas. A tela será posicionada atrás do altar. Cabos de controle para a cabine de som. Você disse que seu primo operaria? Sim, Pedro vai cuidar de tudo. Entreguei a ele as informações de contato do Pedro, enquanto os técnicos trabalhavam. Observei com estranha indiferença. Eles estavam instalando o equipamento que destruiria a vida do meu noivo em 6 horas, cantarolando enquanto faziam isso. Isso vai ficar incrível, o técnico principal disse, ajustando a tela massiva. Seu noivo vai ficar tão surpreso. Ele realmente vai ficar. Às 9 horas. A igreja estava transformada. A tela dominava o espaço atrás do altar, parecendo profissional e intencional. E eles até a decoraram com tecido branco e dourado, fazendo-a combinar com nossa estética escolhida. Encontrei Pedro no estacionamento enquanto a equipe de audiovisual terminava. Meu primo parecia nervoso, incomum para ele. Última chance para reconsiderar, ele disse, segurando o pendrive. Uma vez que eu entregue isso, não tem volta. Não tem volta mesmo. A única questão é se Roberto e Marina enfrentam consequências ou continuam vivendo suas mentiras enquanto finjo que nunca descobri. Pedro estudou meu rosto e então assentiu. Você é mais forte do que pensei. Sou mais forte do que qualquer um, pensei. Inclusive eu. Amanhã voou. Compromissos de cabelo, maquiagem, fotografia, parentes chegando. Minhas damas de honra se reuniram na suíte da noiva, conversando animadamente enquanto observava meu reflexo se transformar na noiva perfeita. Marina chegou ao meio-dia radiante em seu vestido azul escuro de madrinha. Beatriz, você está deslumbrante. Roberto vai morrer quando te ver. Espero que sim, eu disse. E ela riu. Trouxe algo para você, ela disse, tirando uma pequena caixa azul, algo azul para a tradição. Dentro havia uma pulseira delicada de safira. A ironia de aceitar um presente da minha traidora deveria ter sido dolorosa, mas senti apenas diversão fria. É linda, Marina. Obrigada por ser uma amiga tão boa sempre, ela disse fechando a pulseira no meu pulso. Passamos por tudo juntas, não passamos? Faculdade, namorados terríveis e agora seu casamento perfeito. Sim, realmente passamos por tudo juntas. A 1 hora, Padre Oliveira verificou os detalhes finais. A processional começa às 14h30 e sua apresentação especial está preparada, após os votos do noivo como solicitado. Perfeito. Mal posso esperar para todos verem. Apenas lembre-se, casamento
casamento é sobre perdão e compreensão, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Se ele soubesse quão proféticas eram essas palavras. Às 2 da tarde, a igreja se encheu até a capacidade máxima. Pela janela vi convidados entrando em fluxo, vestidos com suas melhores roupas, carregando presentes e flores, animados para testemunhar o que pensavam que seria uma união linda. A família de Roberto à direita, a minha à esquerda. Na cabine de som, Pedro sentou com o técnico, pendrive carregado e pronto. Ele me viu e fez um pequeno aceno. Tudo estava no lugar. Marina estava retocando o batom, cantarolando a marcha nupcial. Não posso acreditar que este dia finalmente chegou. Você planejou por tanto tempo? Realmente está acontecendo e tenho a sensação de que ninguém jamais esquecerá. O fotógrafo bateu na porta. Hora das fotos da profissional. Então começamos. Minhas damas saíram conversando nervosamente. Marina pausou na porta, virando-se com a afeição genuína que teria partido meu coração uma semana atrás. Estou tão orgulhosa de você, Beatriz. Você merece toda a felicidade do mundo. Obrigada, Marina. Isso significa tudo. Ela sorriu e saiu. Pela janela podia ver Roberto no altar, bonito em seu smoking preto, conversando casualmente com os padrinhos. Ele parecia relaxado e feliz. Em 10 minutos a processional começaria. Em 25 minutos, aquela tela massiva se iluminaria com a verdade. Peguei meu buquê e dei uma última olhada no espelho. A mulher olhando de volta era linda, composta e pronta para destruí-lo. A marcha nupcial começou e houve 200 convidados se levantando pelas portas. Vislumbrei luz de velas cintilando em flores brancas, rostos virados expectantes para mim e Roberto parado no altar com aquele sorriso confiante pelo qual me apaixonei 3 anos atrás. Meu pai ofereceu seu braço. Pronta. Nunca estive mais pronta para nada. A processional pareceu uma sequência de sonho. Minhas damas caminharam em formação perfeita, seus vestidos azuis criando um rio de cor. Marina se moveu com graça particular, pegando o olhar de Roberto com um pequeno sorriso secreto que fez minha mandíbula se contrair. Quando a marcha tradicional tocou suas notas de abertura, entrei em vista. A inspiração coletiva foi audível. Eu realmente estava linda no vestido de renda vintage da avó, com o véu de comprimento catedral, pelo qual economizei meses. A expressão de Roberto era tudo o que uma noiva poderia querer. Admiração, amor, emoção genuína. Por um momento, minha determinação vacilou. Este era o homem que me segurou durante a morte da avó. Me surpreendeu com bolos de aniversário caseiros, conversou por horas sobre nossa futura casa e filhos, mas então me lembrei do vídeo dele me chamando de chata e minha espinha se endireitou. A caminhada pareceu eterna e instantânea. Rostos passaram borrados. Os pais conservadores de Roberto irradiando orgulho, minha colega de quarto da faculdade, enxugando lágrimas, colegas de trabalho em seus melhores ternos. Todos pareciam tão felizes, tão expectantes. Quando cheguei ao altar, Roberto deu um passo à frente, seus olhos brilhantes com o que parecia amor genuíno. Você está incrível, ele sussurrou, a voz rachando com emoção. Você também, respondi, e quis dizer isso. Ele estava bonito em seu smoking preto, cabelo escuro perfeitamente penteado. Padre Oliveira começou com palavras tradicionais sobre amor, compromisso e laços sagrados. Ouvi talvez metade. Minha atenção focada na tela massiva atrás dele, atualmente escura, mais carregada com conteúdo explosivo. Casamento, ele continuou, é construído sobre confiança, honestidade e disposição para compartilhar seu eu mais profundo. A ironia era quase engraçada. Quando chegou a hora dos votos, Roberto foi primeiro. Ele tinha escrito os próprios, entregando-os com sinceridade tocante, que teria me levado às lágrimas uma semana atrás. Beatriz, 3 anos atrás você entrou na minha vida e mudou tudo. Você me fez querer ser melhor, ser o tipo de homem que merece alguém tão incrível quanto você. Murmúrios de apreciação subiram da congregação. Alguém já estava chorando. Prometo te amar através de tudo o que a vida trouxer. Prometo ser fiel a você, apoiar seus sonhos e nunca dar como garantida a dádiva da sua confiança. A palavra fiel pairou no ar como uma acusação. A voz de Roberto estava firme, sua expressão sincera. Prometo te fazer rir quando estiver triste, celebrar suas vitórias e ser seu parceiro em todas as coisas. Você é minha melhor amiga, meu maior amor e meu futuro. Ele pausou, voz se tornando íntima apesar da multidão. Beatriz, você é tudo de bom no meu mundo e mal posso esperar para passar o resto da minha vida mostrando o quanto você significa para mim. A igreja estava silenciosa, exceto por sons suaves de pessoas enxugando os olhos. Seus pais estavam radiantes, minha mãe chorando abertamente. Roberto estendeu as mãos para as minhas. Eu te amo, Beatriz Gomes. E sempre amarei. Aplausos suaves eclodiram e Padre Oliveira sorriu amplamente. Palavras lindas. Roberto. Agora, antes de Beatriz compartilhar seus votos, ela preparou uma apresentação especial. Vi as sobrancelhas de Roberto se levantarem em surpresa e deleite. Uma surpresa. Ele moveu os lábios, sorrindo infantilmente. Sim, eu disse claramente, minha voz carregando através do microfone. Algo que acho que todos deveriam ver antes de eu fazer minhas promessas. Virei para me dirigir aos nossos convidados diretamente. Obrigada a todos por estarem aqui para testemunhar o que pensei que seria o início da vida de Roberto e eu juntos. Antes de me comprometer para sempre, há algo que descobri que todos vocês deveriam saber. A atmosfera mudou ligeiramente. O sorriso de Roberto vacilou, e vi a expressão de Marina aguçar com preocupação. Acenei para a cabine de som onde Pedro esperava. Roberto, você disse que promete ser fiel. Você disse que nunca daria minha confiança como garantida. Roberto, o que ele começou. Mas levantei minha mão. Deixe-me mostrar a todos o que suas promessas realmente valem. Apontei para a tela atrás do altar. Piscou para a vida. 12 pés de traição em alta definição,
comandando a atenção de cada pessoa. A primeira imagem apareceu. Roberto, na sua despedida de solteiro, braço ao redor de uma mulher loira que definitivamente não era eu. A igreja ficou absolutamente silenciosa. O vídeo começou a rolar. A edição especializada de Pedro, criando uma narrativa devastadora de infidelidade. Roberto com múltiplas mulheres rindo e bebendo como um homem solteiro, celebrando a liberdade em vez de um homem comprometido prestes a se casar. Os registros de data e hora eram claramente visíveis. 2 semanas atrás, exatamente quando Roberto disse que estava ajudando Fernando a se mudar. Observei o rosto de Roberto enquanto a verdade se desenrolava na tela gigante atrás dele. A cor drenou de suas bochechas, boca abrindo e fechando silenciosamente. Mas a melhor parte ainda estava por vir. O vídeo mudou para mostrar Marina chegando ao hotel. Ouvi gafos enquanto os convidados reconheceram minha madrinha. O áudio estava cristalino enquanto ela encorajava mulheres a se aproximar de Roberto, orquestrando toda a noite de devassidão. Então veio a filmagem de Roberto e Marina juntos. A igreja explodiu. Meu Deus, alguém ofegou. Aquela é a madrinha, outra voz disse, chocada. O vídeo continuou com sua conversa pós-traição. Vozes enchendo a igreja através do som profissional. Roberto me chamando de chata. Marina rindo da minha confiança. Ambos planejando encontros futuros enquanto eu planejava nosso casamento. A explosão de reação foi imediata e ensurdecedora. 200 pessoas começaram a falar ao mesmo tempo, ofegando, gritando, chorando, alguns se levantando para melhores vistas da tela onde a traição continuava passando. Beatriz, eu posso explicar. Roberto começou, estendendo a mão para mim, mas dei um passo para trás, segurando o microfone perto. Explicar. Minha voz cortou através do caos amplificada e clara. Explicar como você tem mentido por semanas. Explicar como minha melhor amiga organizou sua infidelidade. Por favor, Roberto, explique para todos nós. O rosto de Roberto estava completamente sem cor, exceto por 2 manchas vermelhas nas bochechas. Ele olhou freneticamente ao redor, como se procurasse escape, mas estávamos cercados por pessoas que ele conhecia a vida inteira. Família, colegas de trabalho, amigos de infância, todos olhando com expressões variando de choque a nojo. Desligue isso, Marina sussurrou do lado do altar. Bloqueio esquecido no chão. Ela puxou seu vestido como se tentando se esconder. Desligue essa porcaria. Por que eu desligaria? Estamos apenas chegando na melhor parte. Na tela, o vídeo se moveu para um segmento particularmente comprometedor, onde Marina e Roberto planejaram seu próximo encontro. Ela nunca vai suspeitar de nada. A voz de Marina disse através dos alto-falantes da igreja. Ela está tão focada no casamento perfeito que está completamente alheia. A mãe de Roberto, uma católica devota que criou 5 filhos e nunca perdeu uma missa de domingo, se levantou abruptamente da primeira fileira. Roberto Miguel Silva. Ela disse, voz tremendo de fúria. O que você fez? Seu pai, um empreiteiro respeitado que construiu metade do bairro, permaneceu sentado, mas seu rosto era pedra. 40 anos de casamento, ele disse calmamente, mas sua voz carregava 40 anos de realização. E é assim que você trata a mulher que afirma amar. Pai, por favor, não é o que parece. Roberto começou, mas suas palavras foram abafadas por novos gaspes enquanto o vídeo mostrava ele e Marina em posição ainda mais comprometedora. A reação da minha própria família foi igualmente dramática. Meu pai, que me levou até o altar minutos antes, se levantou com tanta força que derrubou programas. Afaste-se da minha filha, ele disse, a voz mortalmente quieta. Minha mãe estava chorando, mas não lágrimas felizes. Estas eram lágrimas de raiva e desgosto pela humilhação pública da sua filha. Como você pôde fazer isso com ela? Ela exigiu, apontando para Roberto. Como qualquer um de vocês pôde. As damas de honra, todas amigas da faculdade que conheciam Marina, quase tanto quanto eu, olharam com completa perplexidade. Juliana, minha ex-colega de quarto, falou primeiro. Marina, que diabos está errado com você? Você organizou a despedida de solteiro dele, acrescentou outra voz subindo. Você ajudou a planejar este casamento? Você organizou 3 chás de panela para ela? Marina estava visivelmente tremendo, maquiagem perfeita borrando enquanto lágrimas se misturavam com base. Só aconteceu. Ela disse fracamente. Estávamos bêbados. É só besteira. Eu disse no microfone. E vários parentes idosos ofertaram. Mostre a eles as mensagens de planejamento, Pedro. A tela mudou para mostrar shots de conversas de texto entre Roberto e Marina, datando de meses atrás. Mensagens sobre quando eu estaria fora da cidade, quando poderiam se encontrar, como coordenar horários ao redor do meu trabalho e planejamento do casamento. Isso não foi um erro. Bêbado. Foi um caso calculado durante metade do nosso noivado. Roberto fez outra tentativa desesperada para controlar a situação. Beatriz, por favor, podemos conversar em particular? Há coisas que você não entende. O que eu não entendo, Roberto? Interrompi, voz ecoando pela igreja. Me ajude a entender como você prometeu me amar e honrar enquanto planejava dormir com outras mulheres. Me ajude a entender como você me chamou de chata para minha melhor amiga enquanto ela te ajudava a me trair. Virei para encarar Marina diretamente, que estava pressionada contra o altar, como se tentando desaparecer no mármore. E você, Marina, minha melhor amiga, minha madrinha, a mulher em quem confiei para ajudar a planejar o dia mais importante da minha vida. Gostaria de explicar há quanto tempo está dormindo com meu noivo? A boca de Marina abriu e fechou, mas nenhum som saiu. O silêncio se estendeu até ela finalmente sussurrar. Beatriz, sinto muito. Nunca quis que isso acontecesse. Você nunca quis que isso acontecesse. Repeti.
Voz subindo. Mostre a eles o texto do mês passado, Pedro. A tela mudou para exibir uma conversa de texto. A mensagem de Marina enviada enquanto eu estava no meu chá de panela que ela organizou. Mal posso esperar pela noite em que eu estar no chat até às 10. Sua casa ou a minha? A resposta de Roberto a minha. Ela acha que estou trabalhando até tarde no projeto Anderson. A resposta de Marina. Perfeito. Talvez devêssemos contar para ela depois da lua de mel e nos esconder. Está ficando chato. A congregação explodiu novamente. Várias mulheres estavam chorando abertamente. Não lágrimas de alegria, mas horror e simpatia. Vocês estavam planejando continuar isso depois do nosso casamento? Perguntei, voz mortalmente calma. Vocês iam me deixar casar com ele sabendo que ambos continuariam mentindo? Marina finalmente encontrou sua voz, embora saísse quebrada. Íamos terminar, eu juro. Depois do casamento, íamos parar. Mentirosa, disse Juliana, a voz cortando através do caos. Mostre todas as mensagens, Beatriz. Mostre há quanto tempo isso realmente vem acontecendo. Pedro estava pronto. A tela exibiu uma linha do tempo de mensagens datando de 8 meses atrás. Quase todo o nosso noivado. Mensagens sobre encontros secretos, evitar ser pego, seu relacionamento físico e, pior de tudo, sobre mim. Ela é tão confiante que é quase patética, dizia uma mensagem de Marina. Ela realmente me agradeceu por ajudá-la a escolher lingerie para sua lua de mel. Ela não faz ideia de que sei exatamente do que você gosta. Às vezes sinto pena dela. Roberto tinha respondido. Mas então ela começa a falar sobre cores do casamento ou papelada da hipoteca. E me lembro porque preciso de você para me manter sano. Pedro tinha organizado essas cronologicamente, criando uma linha do tempo devastadora, mostrando que isso não foi paixão ou erro. Foi um caso emocional e físico sustentado que zombou do nosso relacionamento por meses. Os padrinhos de Roberto, amigos de infância que estiveram ao seu lado minutos atrás, estavam se afastando como se ele tivesse doença contagiosa. Seu padrinho Lucas balançou a cabeça em nojo. Cara, você está doente. Fernando disse alto o suficiente para várias fileiras ouvirem. Eu te ajudei a mentir para ela. Cobrir você. Pensei que você estava com o pé atrás. Não, isso. Roberto tentou se aproximar de mim mais uma vez. Beatriz, amor, por favor. Podemos resolver isso? O que Marina e eu tivemos não significou nada. Você é quem eu quero casar. Ri, e o som foi afiado e amargo no silêncio súbito. O que vocês tiveram não significou nada. 8 meses não significaram nada. Planejar continuar depois do nosso casamento não significou nada. Gesticulei para a tela onde uma mensagem particularmente comprometedora estava exibida. Esta mensagem, onde você disse que a amava, não significou nada, porque lá estava em preto e branco. Eu te amo. Ser essa coisa com Beatriz está confortável, segura. Mas o que temos é real. Os ombros de Roberto caíram quando viu suas próprias palavras exibidas para todos verem. Eu estava confuso. Não quis dizer. Você quis dizer cada palavra, eu disse. A única coisa que você não quis dizer foram os votos que acabou de fazer para mim. Virei para me dirigir à congregação diretamente. Senhoras e senhores, obrigada por virem testemunhar o que deveria ser o início do meu casamento. Em vez disso, vocês testemunharam o fim do meu relacionamento com 2 pessoas em quem pensei que podia confiar minha vida. Tirei minha aliança de noivado e a segurei para todos verem antes de colocá-la no altar. Esta aliança deveria simbolizar confiança, compromisso e amor. Em vez disso, se tornou o símbolo de mentiras e traição. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Até o pai de Roberto, Gustavo Silva, se levantar lentamente da primeira fileira. Seu rosto estava esculpido em pedra, olhos escuros flamejando com fúria que nunca vi antes. Gustavo comandava o respeito em nossa comunidade. Um empreiteiro bem-sucedido que construiu metade do bairro. Diácono da igreja. Um homem cuja palavra era seu compromisso. 43 anos, ele disse, voz carregando pela igreja silenciosa. 43 anos casado com sua mãe, Roberto, através da pobreza, doença. Criando 5 filhos com salário de operário da construção. Nunca uma vez quebrei meus votos. Nunca uma vez desonrei o nome da nossa família. Ele entrou no corredor, mãos calejadas, cerradas ao lado. E é assim que você retribui os valores que te ensinamos? É assim que você trata uma mulher que te amou o suficiente para unir sua vida à sua? Roberto deu um passo em direção ao pai. Papai, por favor, posso explicar? Explicar. A voz de Gustavo subiu para um rugido que ecoou pelas paredes da igreja. Explicar como você trouxe vergonha para nossa família na casa de Deus. Explicar como fez uma zombaria do sacramento do casamento na frente de todos que conhecemos. Lidia Silva, a mãe de Roberto, estava chorando quietamente na primeira fileira. Rosário apertado em mãos trêmulas. Era uma mulher pequena. Mal chegava a 5 pés. Mas quando se levantou, pareceu preencher o espaço com sua dignidade e dor. Mijo, ela disse, voz quebrando. Como você pôde fazer isso? Como você pôde machucar esta menina linda que te amava tanto? Mamãe, não é o que parece. Roberto começou, mas sua mãe o cortou com um gesto que o silenciou imediatamente. É exatamente o que parece. Ela disse firmemente. É pior. Porque não apenas traiu Beatriz, fez sua família cúmplice das suas mentiras. Toda vez que perguntamos sobre o casamento, toda vez que planejamos e celebramos, você nos deixou acreditar em algo que era falso. O peso da decepção dos pais era visível no rosto de Roberto. Seus ombros caíram e, pela primeira vez desde o vídeo começar, ele pareceu verdadeiramente derrotado. Mas seus pais não tinham terminado. Você não é mais bem-vindo na nossa casa, Gustavo disse, a voz firme e final. Você não usará o nome Silva para conduzir negócios nesta comunidade. Você desonrou tudo o que esse nome representa. Papai, você não pode estar falando sério.
Falo sério sobre cada palavra, Gustavo respondeu. Até você aprender o que honra significa. Até entender a magnitude do que fez. Você não é mais meu filho. A congregação ofegou. Em famílias latinas, ser deserdado pelos pais era a última desgraça. Especialmente em público, especialmente na igreja. Mas Gustavo Silva era um homem de princípios. Enquanto isso, minha própria família estava se unindo ao meu redor com proteção feroz que fez meu coração inchar mesmo através da minha devastação. Meu pai, tipicamente quieto, estava parado ao meu lado como guardião. Senhor e senhora Silva, ele disse, se dirigindo aos pais de Roberto com respeito. Apesar de tudo, seu filho não é o único que trouxe vergonha hoje. Virou para olhar Marina, ainda encolhida ao lado do altar, vestido azul de madrinha, amassado e manchado com lágrimas. Esta mulher foi recebida na nossa família como filha, comeu na nossa mesa, celebrou feriados conosco, foi confiada com nossa menina mais preciosa, minha mãe. Geralmente pacificadora, estava parada com braços cruzados, rosto mais duro do que já vi. 20 anos, ela disse, voz tremendo com raiva controlada. 20 anos aquela menina esteve na nossa casa. E é assim que ela retribui nossa confiança? Senhora Gomes. Sinto muito. Marina tentou se aproximar da minha mãe, mas meu pai se colocou entre elas. Não, ele disse simplesmente. Não se aproxime da minha família novamente. Meus irmãos, que tinham voado de estados diferentes para o casamento, estavam parados atrás dos nossos pais como parede de proteção. Eduardo, o mais velho, falou por todos eles. Se a virmos perto da nossa irmã novamente, haverá consequências. A divisão na igreja estava se tornando clara. A família extensa de Roberto, tias, tios, primos que dirigiram horas para comparecer, estavam sentados em silêncio, atordoado. Alguns balançando cabeças em nojo, outros sussurrando furiosamente. Podia ver vários se levantando e saindo, incapazes de suportar estar associados com o que testemunharam. A própria família de Marina parecia mortificada. Sua mãe, uma mulher que chamei de tia Rosa por anos, estava chorando nas mãos. Seu pai tinha o rosto coberto, mas foi a irmã mais nova de Marina, Sofia, que entregou o golpe final. Sofia se levantou, o rosto torcido de nojo, e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Você morreu para mim, ela disse para Marina. Beatriz é mais família para nós do que você. O que você fez é imperdoável. Enquanto o caos continuava na igreja, observei vários convidados com telefones gravando as consequências. No mundo de hoje, nada permanece privado por muito tempo, e percebi que este confronto já estava se espalhando além das paredes de São Paulo. Desliguem essas câmeras. Padre Oliveira finalmente interveio, sua voz comandando. Apesar da loucura, esta ainda é a casa de Deus. Mas era tarde demais. Podia ver pelos rostos dos convidados que vídeos já tinham sido compartilhados, mensagens enviadas, posts de mídia social criados. A humilhação de Roberto e Marina já estava se tornando conhecimento público, muito além dos nossos convidados de casamento. Roberto pareceu perceber isso também. Seu rosto já pálido ficou quase verde quando viu telefones apontados na sua direção. Por favor, ele disse, voz rachando. Não postem esses vídeos. Pensem no meu trabalho, minha família. Você deveria ter pensado no seu trabalho em família antes de decidir trair, disse Henrique, colega de Roberto da firma de engenharia. Henrique estava segurando seu telefone e, pela expressão, já tinha enviado o que gravou. Isso vai estar em todo o escritório na segunda-feira. Henrique continuou balançando a cabeça. Como você vai enfrentar nossos clientes? Como vai enfrentar qualquer pessoa? Observei esta realização nascer no rosto de Roberto. Ele trabalhava para uma firma de engenharia prestigiosa que se orgulhava de integridade e valores familiares. O fundador da empresa, Sr. Menezes, era homem profundamente religioso que acreditava que caráter pessoal refletia confiabilidade profissional. Henrique, por favor, Roberto implorou. Você não entende toda a situação. Entendo o suficiente. Henrique respondeu friamente. Entendo que você é mentiroso e traidor. Nunca quero trabalhar em outro projeto com você. A destruição profissional de Marina estava acontecendo simultaneamente. Como consultora de marketing freelancer, seu negócio dependia inteiramente de reputação e relacionamentos pessoais. Vários clientes estavam no casamento, incluindo Senhora Rodrigues, que possuía uma rede de lojas boutique. Isso é nojento, Senhora Rodrigues disse alto, pegando sua bolsa. Não terei meus negócios associados com alguém de caráter tão pobre. Considere nosso contrato terminado. Senhora Rodrigues, por favor. Marina tentou seguir sua cliente em direção à saída, mas Senhora Rodrigues se virou com fogo nos olhos. Não se atreva a chegar perto de mim ou das minhas lojas. Tenho filhas e não as exporei a alguém que trairia sua melhor amiga assim. O impacto da mídia social foi imediato e devastador. Podia ver convidados checando telefones e ofegando enquanto posts começavam a aparecer. Minha prima Andrea me mostrou seu telefone. Já está sendo trending localmente. Ela sussurrou. A hashtag Primeiro vingança do casamento está se espalhando como fogo em 30 minutos. A reputação profissional de Roberto estava em ruínas. Seu telefone estava tocando constantemente e podia ver pânico em seus olhos quando percebeu o escopo do que estava acontecendo. Meu chefe está ligando, ele disse para ninguém em particular, olhando para seu telefone em horror. Senhor Menezes está me ligando durante meu casamento. Mas estava acontecendo. Roberto estava aprendendo que destruição profissional podia ocorrer tão rapidamente quanto o vídeo viral. A situação de Marina era ainda pior. Como freelancer,
Ela não tinha estrutura corporativa para protegê-la. Seu negócio era sua reputação. E sua reputação agora era tóxica. Seu telefone também estava tocando constantemente. Mas em vez de atender, ela parecia paralisada. Observei-a rolar pela mídia social, rosto ficando mais pálido com cada post. Estão compartilhando o vídeo? Ela sussurrou para si mesma. Todo mundo está compartilhando o vídeo. O fotógrafo do casamento estava empacotando seu equipamento com desconforto óbvio. Sinto muito, ele me disse. Mas não me sinto bem lucrando com esta situação. Na verdade, eu disse, parando. Gostaria que ficasse. Quero documentação de como isso termina. Enquanto convidados continuavam a sair, muitos pararam para falar comigo. O apoio foi avassalador. Parentes do próprio Roberto estavam se aproximando para se desculpar por seu comportamento, para se distanciar de suas ações. Mija, disse sua tia Carmen, lágrimas nos olhos. Você é uma boa menina e merece muito melhor. Nossa família está envergonhada, mas talvez a consequência mais significativa ainda estava por vir. Senhor Menezes, o chefe de Roberto, não apenas ligou. Ele apareceu. Vi entrar na igreja cerca de 45 minutos após minha revelação. Rosto sombrio, ainda vestindo roupas de golfe. O fato de ele ter deixado seu jogo de golfe e dirigido pela cidade falava volumes sobre quão seriamente estava levando a situação. Silva, ele gritou, voz carregando autoridade. Precisamos conversar agora. Roberto se aproximou de seu chefe como um homem caminhando para sua execução. Sua conversa foi breve e quieta, mas podia ver os ombros de Roberto caindo com cada palavra que Menezes falou. Quando Menezes saiu, Roberto estava visivelmente abalado. Seu padrinho Lucas se aproximou cautelosamente. O que ele disse? Lucas perguntou. Estou demitido, Roberto respondeu entorpecido. Efetivo. Imediatamente. Ele disse que a empresa não pode ter alguém de caráter moral questionável, representando-os para clientes. As implicações financeiras eram impressionantes. Roberto tinha perdido seu bom salário, carro da empresa, seguro-saúde e reputação que levou anos para construir. Tudo se foi em menos de uma hora. O casamento que deveria ser o início da nossa vida juntos se tornou o fim da deles. No domingo de manhã, menos de 24 horas após meu casamento, que não foi. Efeitos ondulantes estavam se espalhando pela nossa comunidade como fogo selvagem. Acordei no meu quarto de infância com 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto. Minha mãe bateu com o café e expressão sombria. Você precisa ver isso, ela disse, entregando-me seu tablet. O site de notícias local tinha pego a história. A manchete dizia: noiva expõe noivo, traidor e madrinha na cerimônia de casamento. Abaixo havia a foto que alguém tirou da tela gigante da igreja, exibindo Roberto e Marina em seu momento mais comprometedor. Está em todos os lugares. Minha mãe continuou. Shows de rádio matinais estão falando sobre isso. Sua prima disse que está por todo o Facebook e Instagram. Rolei pelos comentários no artigo de notícias. Centenas deles. Na maioria, apoiadores. Boa para ela, diziam. Gostaria de ter tido a coragem dela quando meu marido me traiu. Mas o dano real estava acontecendo com pessoas que tinham sido cúmplices no engano de Roberto e Marina. Meu telefone tocou. Juliana, uma das minhas damas. Beatriz, você precisa saber o que está acontecendo. Ela disse sem preâmbulo. Lembra do Tom e Lisa? O casal que apresentou você ao Roberto. Lembrava. Tom e Lisa Santos, amigos casados da minha aula de yoga que tinham trazido Roberto para um jantar especificamente para me conhecer. Eles tinham ficado tão orgulhosos de fazer o papel de cupido. O que sobre eles? Perguntei. Lisa me ligou esta manhã chorando. Aparentemente não sabia sobre o caso. Roberto contou para ele meses atrás e Tom nunca disse nada. Lisa descobriu ontem quando os vídeos viralizaram e ela entrou com pedido de divórcio. Meu estômago afundou. Ela está se divorciando dele por causa disso? Ela disse que se ele podia guardar segredo assim sobre o amigo, como ela podia confiar nele com qualquer coisa? Estava dizendo que ele era cúmplice de abuso emocional. Isso era exatamente o que não antecipei. Como minha revelação criaria fraturas em outros relacionamentos, forçando pessoas a examinar suas próprias parcerias através da lente de lealdade e honestidade. Jéssica não tinha terminado. E tem mais. Você conhece Derek, padrinho do Roberto? Sua namorada, Sarah, descobriu que ele também sabia e não contou para ela. Ela terminou com ele ontem à noite. Quantas pessoas sabiam? Perguntei, sentindo-me enjoada. Mais do que pensávamos. É como se seu vídeo tivesse aberto alguma comporta. Pessoas estão vindo à tona dizendo que tinham suspeitas ou tinham visto coisas, ou tinham ouvido pedaços. Todo mundo que ficou calado agora está sendo responsabilizado por seus próprios parceiros. O efeito dominó foi brutal e abrangente. Na segunda-feira, soube que pelo menos 6 casais no nosso círculo social estendido estavam tendo problemas sérios de relacionamento. Porque um parceiro sabia sobre o caso de Roberto e Marina e não disse nada. Mas talvez a consequência mais devastadora estava acontecendo com o negócio de Marina. Como consultora de marketing freelancer, ela dependia de indicações boca a boca e recomendações pessoais. Em 48 horas, sua rede profissional tinha evaporado. Senhora Rodrigues não apenas terminou seu contrato. Ela ativamente alertou outros donos de negócios. Liguei para todos que conheço. Ela disse para minha mãe no supermercado. Contei exatamente que tipo de pessoa estariam contratando. O restaurante onde planejamos nossa recepção, Bela Vista, me ligou segunda de manhã. Senhorita Gomes. O gerente disse. Queríamos que soubesse que devolvemos seu depósito e cancelamos sua reserva. Também queríamos que soubesse que proibimos tanto o Sr. Silva quanto a senhorita Marina do nosso estabelecimento. Vocês não precisam fazer isso, eu disse.
embora estivesse tocada pelo apoio. Na verdade, precisamos. Vários dos nossos clientes regulares estavam no seu casamento e deixaram claro que não continuarão a frequentar nosso restaurante se dermos boas-vindas a pessoas que se comportariam tão desprezível. O ostracismo social foi completo e devastador. Roberto e Marina não estavam apenas perdendo relacionamentos individuais, estavam sendo sistematicamente excluídos de toda a comunidade que todos compartilhávamos. Meu primo Pedro ligou terça com uma atualização que era quase cômica em escopo. O vídeo foi compartilhado mais de 10.000 vezes. Ele disse: "Estou recebendo ligações de talk shows querendo te entrevistar. Aparentemente você se tornou algum tipo de heroína popular para mulheres traídas. Não quero ser heroína de ninguém", disse para ele. "Só queria que a verdade viesse à tona." Bem, a verdade definitivamente veio à tona. Roberto foi despejado do apartamento. Aparentemente o proprietário viu o vídeo e decidiu que não queria esse tipo de inquilino. Marina teve que se mudar de volta com os pais porque não conseguia pagar aluguel sem seus clientes. 2 semanas após o casamento, as ramificações legais e financeiras começaram a se cristalizar em algo muito mais devastador do que inicialmente antecipei. O que começou como humilhação pública evoluiu para a ruína financeira completa para Roberto e Marina. Minha advogada, Patrícia Velasco, me ligou quarta de manhã com notícias que fizeram meu café ter gosto amargo. Beatriz, precisamos discutir a situação da casa. É mais complicada do que pensamos inicialmente. A casa. Nossa casa. O rancho de 3 dormitórios que compramos juntos 8 meses atrás. Ambos nossos nomes na hipoteca. A escritura tinha sido nosso símbolo de compromisso. Nosso pé de meia. Nosso futuro agora estava prestes a se tornar o desastre financeiro de Roberto. A hipoteca é 2.800 por mês. Patrícia continuou. Com Roberto desempregado e sua classificação de crédito despencando devido à publicidade. Ele não pode se qualificar para refinanciamento para remover seu nome. Ele também não pode pagar sozinho. O que isso significa para mim? Significa que você tem base para forçar uma venda. Dadas as circunstâncias e o fato de que sua infidelidade causou o fim do relacionamento, você está em excelente posição para exigir liquidação imediata de todos os ativos compartilhados. O timing não podia ser pior para Roberto. O mercado imobiliário tinha amolecido recentemente. Casas no nosso bairro estavam demorando mais para vender. Nossa casa, que compramos por 320 mil, provavelmente venderia por cerca de 290 mil, após taxas de corretor e custos de fechamento. Então ele vai perder cerca de 30 mil. Perguntei. Mais metade da entrada, que foi 25 mil. Ele está olhando para a perda total de cerca de 40 mil, assumindo que a casa venda rapidamente. Para alguém agora desempregado com reputação destruída, 40 mil poderia muito bem ser 400 mil. Mas a casa era apenas o começo dos problemas financeiros de Roberto. O carro da empresa foi recolhido no dia após ser demitido. Seu seguro-saúde foi cancelado. E por que foi demitido por justa causa? Não era elegível para seguro-desemprego. Minha amiga Cristina, que trabalhava em RH para uma grande corporação, explicou as implicações mais amplas quando ligou naquela noite. A palavra se espalhou pela comunidade profissional. Ela disse: "De 3 empresas diferentes onde Roberto se candidatou, e todas passaram. O nome dele está basicamente tóxico agora, mesmo para posições técnicas." Perguntei. "Quer dizer, suas habilidades de engenharia não mudaram. Firmas de engenharia lidam com grandes clientes que confiam neles com projetos de milhões. Ninguém quer contratar alguém cujo caráter pessoal foi tão publicamente questionado. O risco não vale a pena." Enquanto isso, a situação financeira de Marina estava se deteriorando ainda mais rápido. Como freelancer, ela não tinha benefícios de empregador para perder, mas também não tinha rede de segurança. Seu negócio de soluções de marketing criativo gerava cerca de 75 mil por ano antes do casamento. Agora estava gerando nada. Sua irmã Sofia me ligou inesperadamente quinta. Sempre fomos amigáveis, mas ela estava ligando com informação que me surpreendeu. "Beatriz, achei que deveria saber que Marina está em problema real", Sofia disse. "Ela não consegue pagar o aluguel, não consegue pagar a prestação do carro, e estourou cartões de crédito tentando sobreviver." "Por que está me contando isso?" Perguntei genuinamente curiosa. "Porque quero que saiba que o que você fez funcionou. Ela está enfrentando consequências reais pelo que fez com você." Sofia explicou que Marina tinha se candidatado para mais de 30 empregos nas últimas 2 semanas, de posições de marketing a trabalho de varejo, a empregos de restaurante. Cada candidatura foi rejeitada, uma vez que empregadores perceberam quem ela era. "O vídeo é a primeira coisa que aparece quando você googla o nome dela." Sofia continuou. "Ninguém quer contratar alguém com esse tipo de reputação." O golpe mais devastador para Marina veio de fonte inesperada: seu seguro profissional como consultora de marketing. Ela carregava seguro de erros e omissões para se proteger de processos de clientes. Quando sua companhia de seguros soube sobre o vídeo viral e circunstâncias ao redor, tomaram decisão que efetivamente terminou qualquer chance dela continuar em marketing. Eles a classificaram como risco inaceitável. Patrícia explicou quando ligou com esta informação. Sem seguro profissional, nenhuma empresa respeitável a contratará como consultora, e ela não pode começar sua própria firma novamente. Isso significava que, mesmo se a atenção pública diminuísse, mesmo se pessoas esquecessem sobre o vídeo, Marina ainda estaria trancada fora de sua profissão escolhida. A pressão financeira também estava criando problemas legais para ambos. Roberto recebeu notificação de que estava sendo processado por 3 mulheres da sua despedida de solteiro, que descobriram que tinham sido enganadas sobre seu status de relacionamento.
3 semanas após minha revelação do dia do casamento. O desespero de Roberto e Marina começou a se manifestar em tentativas cada vez mais patéticas de salvar suas reputações e reconstruir suas vidas. O que testemunhei durante este período foi a aula magistral sobre como não lidar com desgraça pública. Começou com a campanha de mídia social de Roberto. Em vez de ficar quieto e deixar até a tensão morrer, ele decidiu lutar de volta publicamente. Seu primeiro post no Instagram foi explicação longa e divagante que começou com a 2 lados em toda a história. O que aconteceu na minha despedida de solteiro foi erro, ele escreveu. Estava bêbado e confuso sobre meus sentimentos. Sim, cometi erros de julgamento, mas a humilhação pública de Beatriz foi cruel e desproporcional. Eu a amava e queria consertar as coisas, mas ela nunca me deu chance. A resposta foi imediata e brutal. Comentários se encheram de pessoas o chamando de delusion narcisista e pior. E screenshots do seu post foram compartilhados pela mídia social com comentários zombeteiros. Uma resposta particularmente viral dizia: imagine achar que 8 meses de traição calculada é erro de julgamento. Mas Roberto não tinha terminado. Ele seguiu com um vídeo no Facebook que foi ainda mais prejudicial. Nele apareceu sem se barbear e emocional, sentado no que parecia quarto de motel barato, falando diretamente para a câmera. Quero me desculpar com Beatriz e com todos que foram machucados pelo que aconteceu. Ele disse, voz tremendo. Mas também quero que pessoas entendam que sou humano. Cometi erros, mas não mereço ter minha vida inteira destruída por causa deles. O vídeo revelou mais do que Roberto pretendia. O quarto de motel barato falava do seu desespero financeiro. Sua aparência sugeria que não estava lidando bem com o estresse. Mais prejudicial de tudo. Suas palavras sugeriam que ainda não entendia a magnitude do que tinha feito. O vídeo foi compartilhado milhares de vezes, mas não com simpatia. Pessoas zombaram de sua autopiedade. Criaram memes dos seus momentos mais patéticos e usaram como exemplo de como não se desculpar por infidelidade. A frase "sou humano" se tornou piada corrente em fóruns de relacionamento. As tentativas de redenção de Marina foram ainda mais mal orientadas. Ela começou entrando em contato com amigos mútuos, tentando explicar seu lado da história. Essas conversas invariavelmente correram mal e frequentemente foram compartilhadas com outros, prejudicando ainda mais sua reputação. Ela me ligou ontem à noite, Juliana me disse, voz cheia de nojo. Queria explicar que nunca quis te machucar, que seus sentimentos por Roberto eram reais e que toda a situação apenas saiu de controle. O que você disse para ela? Disse que tinha seduzido intencionalmente o noivo da sua melhor amiga. Não sai de controle. É planejado, deliberado e maligno. Então desliguei. Mas a decisão mais prejudicial de Marina foi dar entrevista para blogueiro local que administrava site de conselhos de relacionamento. Ela pensou que contar sua história geraria simpatia e talvez ajudasse a reconstruir sua imagem. Em vez disso, se tornou sensação viral por todas as razões erradas. Na entrevista, Marina tentou se retratar como vítima de suas próprias emoções. Me apaixonei por Roberto, ela disse. Você não pode controlar por quem se apaixona. Sim, deveria ter contado para Beatriz, mas estava com medo de perder ambos. O blogueiro, sentindo a história que geraria cliques, a pressionou sobre cronologia e detalhes. Marina, aparentemente acreditando que honestidade ajudaria seu caso, revelou informação que piorou as coisas. Tudo começou cerca de 6 meses antes do casamento. Ela admitiu. Roberto me disse que estava tendo dúvidas sobre se casar com Beatriz, e eu estava lá para ouvir. Uma coisa levou a outra. Ela continuou descrevendo seu relacionamento em detalhes, incluindo informação sobre encontros secretos, comunicações e planos para o futuro. Mais prejudicial de tudo, ela revelou que tinham discutido me contar após a lua de mel, enquadrando como se estivessem planejando ser honestos desde o início. A entrevista foi intitulada A Outra Mulher Fala, uma história de amor e arrependimento, e explodiu pelas plataformas de mídia social, mas em vez de gerar simpatia, criou nova onda de indignação. Pessoas ficaram chocadas com sua tentativa de romantizar sua traição, seu egoísmo continuado e sua completa falta de remorso genuíno. Os comentários foram selvagens. Ela ainda está tentando fazer isso sobre seus sentimentos, escreveu uma pessoa. Zero responsabilidade, zero desculpa genuína, zero compreensão do que destruiu. Outro comentário que ganhou centenas de curtidas disse: note como ela nunca menciona como Beatriz se sentiu ou o que Beatriz perdeu, e tudo sobre sua história de amor com o noivo traidor. A entrevista também revelou informação que prejudicou ainda mais as tentativas de reabilitação de Roberto. Marina mencionou que Roberto me chamou de chata e previsível, que reclamou do nosso relacionamento regularmente, e que disse que estava apenas se casando comigo porque era a escolha segura. Quando pessoas compartilharam citações da entrevista de Marina, junto com clipes do vídeo de desculpas de Roberto, as contradições se tornaram gritantes. Ele afirmou que me amava e queria consertar as coisas, enquanto ela revelou que ele vinha menosprezando nosso relacionamento por meses. Suas tentativas separadas de controle de danos estavam se sabotando mutuamente, criando narrativa ainda mais prejudicial do que minha revelação original tinha. A tentativa mais constrangedora de redenção veio quando Roberto tentou entrar em contato comigo diretamente. Ele enviou carta manuscrita de 20 páginas para a casa dos meus pais. A carta foi mistura divagante de desculpa, autojustificação e súplica desesperada. Beatriz começou. Sei que provavelmente não quer ouvir de mim, mas preciso que saiba o quanto sinto muito. O que aconteceu entre Marina e eu não foi amor real, foi fantasia. Erro que saiu de controle. A carta contradizia tudo o que Marina disse em sua entrevista, sugerindo que agora estavam se voltando um contra o outro em seu desespero. 6 meses após minha
minha revelação do dia do casamento, estava sentada em cafeteria no centro de Brasília, revisando notas para o que tinha se tornado o capítulo inesperado novo na minha vida. A mulher à minha frente era Sara Carvalho, agente literária que me rastreou após minha história ganhar atenção nacional. Editoras estão muito interessadas, Sara estava dizendo. Sua história ressoou com mulheres pelo país. A combinação de traição, empoderamento e justiça tocou uma corda. Era surreal. O que começou como meu momento pessoal de vingança evoluiu para algo maior, símbolo de se defender quando as pessoas mais próximas a você traem sua confiança. Recebi milhares de mensagens de mulheres compartilhando suas próprias histórias e pedindo conselhos. Nunca pretendi me tornar porta-voz de nada, disse para Sara. Só queria que Roberto e Marina enfrentassem consequências pelo que fizeram. E certamente enfrentaram. Ela respondeu consultando suas notas. De acordo com minha pesquisa, Roberto está trabalhando em loja de ferragens em Goiânia e morando com o primo. Marina se mudou de volta para sua cidade natal no interior de Minas Gerais e está trabalhando como segurança do turno da noite. As atualizações sobre suas vidas tinham vindo através de várias fontes ao longo dos meses. A campanha desesperada de cartas de Roberto continuou por semanas, cada carta mais patética que a anterior. Em uma, ele me implorou para ligar para sua mãe porque ela estava partida por perder a filha que nunca teve. Em outra, ofereceu ir para a terapia, igreja, fazer qualquer coisa se eu apenas falasse com ele. Nunca respondi a nenhuma delas. As tentativas de redenção de Marina foram igualmente mal-sucedidas, mas mais publicamente destrutivas, após uma entrevista desastrosa. Ela tentou começar blogs sobre aprender com erros e crescer através da adversidade. O blog durou 3 posts antes que sessões de comentários se tornassem tão tóxicas que ela o fechou. Ela também tentou reconstruir seu negócio de marketing sob nome diferente, mas a memória longa da internet tornou isso impossível. Alguém sempre a reconhecia e compartilhava sua história, tornando impossível manter relacionamentos profissionais. A atualização mais satisfatória veio através do meu primo Pedro, que ouviu que tanto Roberto quanto Marina tinham tentado se mudar para cidades diferentes para recomeçar, apenas para descobrir que sua história tinha se tornado parte do folclore da internet. O vídeo do casamento foi visto milhões de vezes, gerou incontáveis vídeos de reação e se tornou o conto preventivo compartilhado em fóruns de relacionamento mundialmente. O que é interessante, Sara continuou, e como sua história evoluiu, além de apenas vingança. Você se tornou o símbolo de autorrespeito e recusar aceitar comportamento inaceitável. Ela estava certa. Palestras começaram. Pequeno grupo local de mulheres. Depois, workshop universitário sobre relacionamentos saudáveis. Mas conforme minha história se espalhou, convites cresceram maiores e mais frequentes. Falei em eventos corporativos sobre integridade, em conferências terapêuticas sobre trauma de traição e em seminários de empoderamento feminino sobre confiar em seus instintos. O livro poderia alcançar ainda mais pessoas, Sara acrescentou. Sua história poderia ajudar mulheres a reconhecer sinais de alerta, encontrar coragem para exigir o melhor tratamento e entender que não precisam sofrer em silêncio. Pensei sobre as centenas de mensagens que recebi. Mulheres me agradecendo por mostrar que era possível se defender. Adolescentes dizendo que minha história as ajudou a reconhecer manipulação em seus próprios relacionamentos. Até homens escrevendo para dizer que minha história os fez examinar seu próprio comportamento e se comprometer a ser mais honestos com suas parceiras. Minha vida pessoal também se transformou de maneiras que não podia imaginar. A força que descobri ao planejar minha revelação continuou a crescer. Deixei meu emprego antigo na companhia de seguros e comecei meu próprio negócio consultando pequenas empresas sobre gerenciamento de crises e proteção de reputação. Ironicamente, minha experiência com revelação da verdade cuidadosamente orquestrada me fez especialista em comunicação estratégica. Também conheci Gustavo. Ele era advogado que compareceu a uma das minhas palestras e se aproximou depois para discutir as implicações legais do meu caso. O que começou como conversa profissional evoluiu para algo mais profundo. Relacionamento construído sobre honestidade completa, respeito mútuo e valores compartilhados. Gustavo sabe tudo sobre o que aconteceu, disse para Sara. Cada detalhe. Conversamos sobre confiança, sobre comunicação, sobre o que significa verdadeiramente se comprometer com alguém. Ele me viu no meu mais forte e mais vingativo, e ainda quer estar comigo. Isso é lindo, Sara disse. E é parte da sua história também. O após não é apenas sobre destruição, é sobre reconstruir e encontrar algo melhor. Ela estava certa. Enquanto Roberto e Marina desceram para a pobreza, isolamento e arrependimento, ascendi para a vida mais autêntica e empoderadora que qualquer coisa que experimentei antes. Quanto aos meus relacionamentos com família e amigos, a experiência fortaleceu toda a conexão genuína enquanto revelou quais relacionamentos valiam preservar. Meus pais estavam orgulhosos da minha força e sucesso. Meus amigos verdadeiros se uniram ao meu redor e permaneceram próximas. Então, o que acha? Sara perguntou. Está pronta para transformar sua experiência em algo que poderia ajudar milhões de mulheres? Olhei pela janela da cafeteria para a rua movimentada de Brasília, 6 meses atrás. Eu era a mulher planejando o casamento com um homem que estava sistematicamente me traindo. Hoje sou a mulher que descobriu seu próprio poder. Construí nova carreira, encontrei o amor genuíno e me tornei defensora de outras, enfrentando traições similares. Roberto estava empilhando prateleiras em Goiânia, ainda tentando reconstruir a reputação que nunca se recuperaria. Marina estava trabalhando como segurança em depósito, seus sonhos de sucesso empresarial enterrados sob o peso de suas escolhas. Ambos aprenderam que ações
têm consequências. E algumas consequências duram para sempre. Enquanto isso, estava construindo vida baseada em verdade, autorrespeito e compreensão de que, às vezes, a coisa mais amorosa que pode fazer por si mesma é recusar aceitar tratamento inaceitável. Sim, disse para Sarah. Estou pronta para contar toda a história. O livro se chamaria O Casamento que Não Foi. Como transformei minha traição em meu empoderamento. Se tornaria best-seller, inspirando incontáveis mulheres a exigir melhor para si mesmas. Roberto e Marina permaneceriam notas de rodapé em sua própria história de engano, enquanto me tornei autora da minha própria narrativa de força e renovação. Vingança perfeita. Descobri que não era apenas sobre destruir as pessoas que te fizeram mal. Era sobre construir algo belo das cinzas de sua traição. Mas por muito tempo me perguntei quem tinha enviado aquelas fotos. A resposta veio 18 meses depois em cafeteria de Scottsdale. Uma mulher loira de 20 e poucos anos se aproximou da minha mesa hesitantemente. Você é Beatriz Gomes? Ela perguntou nervosamente. Sou Juliana Cardoso. Estava na despedida de solteiro do seu noivo. Eu enviei aquelas fotos. Meu coração parou. Esta era a mulher loira das fotos. Não fazia ideia que Roberto estava noivo. Ela continuou rapidamente. Ele me disse que estava solteiro, recentemente saído de relacionamento. Até saímos em 2 encontros após a festa. Então vi suas fotos de noivado no Facebook e percebi que tinha sido usada. Ela me mostrou screenshots das mentiras de Roberto. Como ele me descreveu como controladora e chata. Como ele ativamente perseguiu múltiplas mulheres durante nosso noivado. Entrei em contato com outras mulheres daquela noite. Juliana explicou. Percebemos que Roberto mentiu para todas nós. Quando eu vi Marina falando sobre como você era confiante, como era fácil te enganar, soube que tinha que te avisar de alguma forma. Por que não incluiu o bilhete? Estava aterrorizada que pensasse que estava apenas tentando nos separar para poder ficar com ele. Queria que visse a verdade sem agenda minha. Ela revelou algo que me atordoou. Depois que seu vídeo de casamento viralizou, 6 outras mulheres entraram em contato comigo. 6! Ele não estava apenas traindo com Marina, estava sistematicamente enganando múltiplas mulheres durante todo o seu noivado. O escopo de sua traição era impressionante, mas sentia apenas alívio. Sinto muito por ter sido parte de te machucar, Juliana disse, lágrimas nos olhos. Você não foi parte de me machucar. Respondi firmemente. Você me salvou. Você foi vítima das mentiras dele também. Quando nos despedimos, senti encerramento profundo. O mistério estava resolvido. E foi mais satisfatório do que imaginei. A traição de Roberto criou a aliança improvável entre as mulheres que ele enganou. E a coragem de Juliana salvou não apenas a mim, mas potencialmente incontáveis outras de seu engano. Vingança perfeita. Percebi que às vezes vem das fontes mais inesperadas. E às vezes as pessoas que parecem parte da sua destruição se tornam os instrumentos da sua salvação. E você, no lugar da Beatriz, teria coragem de expor a traição bem no altar? Ou preferiria terminar tudo em silêncio? Deixa nos comentários o que você faria. E já curte. E se inscreve para mais histórias assim.